Boa noite a todos. Vejam só, nosso penúltimo dia, né? E já se anuncia uma saudade dessa parceria acadêmica, desse percurso teórico, né? Antes de passar a palavra ao nosso querido professor Nildo, eu queria comemorar o dia de hoje, né? Já que isso fica registrado para a posteridade. Foi o dia no qual as cotas, né, raciais ingressaram na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Foi uma votação, foi uma reunião bastante tensa, né, da congregação, mas foi uma votação bastante tranquila, né, quase nenhuma pessoa em oposição. Sinceramente, os que manifestaram oposição, ficou evidente a posição deles como anacrônica, como atrasada. Enfim, ficou decidido 20% de cotas pelo que chama de PPI, né? Pretos, pardos e indígenas. E 10% para a escola pública. Acho que isso é daquelas coisas que precisam ser comemoradas, essas pequenas vitórias, assim, né? Podem, no mínimo, no pior das hipóteses, trazer uma oxigenação para a faculdade, heterogeneidade, outras pautas, né, outras experiências, né, que possam levar aí a teorizações mais elaboradas, mais ricas, mais socialmente comprometidas. Então eu queria marcar isso, foi um dia bastante importante nesse sentido, cansativo, mas importante, e isso, claro, né, enfim, os professores votaram, já que eles são a maioria, mas isso é luta dos estudantes, né, que se cristaliza, porque foram eles que trouxeram isso, e aí você vê uma geração já de estudantes que agora estão se formando, né, que começaram a levar esse debate realmente, e aí se manifestaram, enfim, né, e fizeram o seu dever estudantil de lutar por uma certa democratização desse espaço, enfim. Então, parabéns, né, foi muito legal, acho que é um dia mesmo para a gente comemorar. Então, nesse, né, então, Nilo, enfim, já que estamos em festa, vamos lá. Se o pessoal já está contente com isso, imagine com uma revolução. Vai ser uma felicidade geral. Bueno. No início, no programa que eu anunciei aqui, estava inicialmente previsto uma reflexão sobre o tema do nacionalismo. E eu não vou fugir a esse tema, mas é absolutamente indispensável para discutir na aula de amanhã, na exposição de amanhã, os temas de fronteira da teoria marxista da dependência. Torna-se absolutamente indispensável que eu faça aqui uma exposição sobre algo que é decisivo para a interpretação marxista do capitalismo dependente e também para pensar as alternativas políticas que nós estamos inexoravelmente convocados a fazê-los, a construí-los. O capitalismo latino-americano, ele sofreu alterações significativas nas últimas 3 décadas. Profundas alterações. Parte da falta de sensibilidade para essas alterações deve-se ao fato de que o debate sobre economia, ele está orientado por um debate sobre política econômica. Então vocês podem observar que o debate é taxa de inflação, o debate é qual é a política cambial necessária, qual é a política monetária, e se vamos conviver com uma taxa de inflação de 7 ou de 4, se vai estar dentro da meta ou não vai estar dentro da meta,
e se podemos conviver se vamos privilegiar o combate à inflação ou vamos privilegiar as políticas de crescimento, em que medida uma está articulada com outra. Todo esse debate de política econômica, que vocês abrem os jornais, veem os comentaristas na televisão, etc., eles estão versando sobre o tema da política econômica. Uma característica essencial, e esse é a primeira advertência metodológica aqui, o debate sobre política econômica, que é dominante no Brasil, e quer dizer, quando é dominante, afeta inclusive as forças de esquerda, e sobretudo as forças vinculadas ao mundo do trabalho. Se vocês observarem como os sindicatos pensam, os sindicatos reproduzem quase que de maneira muito igual o debate sobre política econômica. Então é comum no sindicato os trabalhadores estarem discutindo a política de emprego, qual é o nível de inflação aceitável, se pode ter uma discussão, se pode ter uma auditoria da dívida ou não, se o cuidado com o investimento estrangeiro, todas essas coisas, os sindicatos discutem como se eles fossem os economistas. Os economistas aqui, eu quero recordar, para o Marx, os economistas eram os lacaios do capital. O economista é um funcionário do capital. Então, o debate dos economistas é um debate que está orientado pelos interesses dos capitalistas. E o debate sobre a política econômica é essa. E tem algo que eu queria observar aqui, é que o debate da política econômica, que expressa precisamente essa servidão dos economistas como lacaios do capital, como funcionários das distintas frações do capital, ela está, portanto, descolada de uma reflexão sobre economia política. Então, toda a reflexão de política econômica, ela não está colada numa reflexão sobre economia política. É gritante essa característica. E isso implica que o debate em política econômica parece que ele não tem um alcance estratégico. No máximo, ele está destinado a controlar a inflação, estabilizar a moeda e oferecer as bases para a estabilidade e o crescimento que, em consequência, por conta, chamemos assim, de uma mão invisível, terminaria por atender as classes subalternas. Uma pequena parêntese sobre isso. Esse debate sobre a mão invisível, eu não quero me estender aqui sobre Adam Smith, etc., mas se algum dia lerem Adam Smith, ou aqueles que já leram A Riqueza das Nações, vão verificar que essa metáfora da mão invisível é a parte mais miserável da obra de Adam Smith. E se tornou mais popular. Todo mundo sabe que tem uma mão invisível, que para Smith nunca foi uma mão invisível do mercado, não existe tal coisa em Adam Smith, é a mão invisível. E é uma discussão sobre, com Bernard de Mandeville, vícios privados e virtudes públicas. Mas essa ideia de que uma mão invisível vai ordenar finalmente, é a ideia que aqui é difundida tanto pelo liberalismo de direita quanto pelo liberalismo de esquerda. Então vocês podem escutar tanto o Armínio Fraga quanto o Guido Mantega, o tema é o mesmo. Tem que estabilizar a moeda, tem que conter a inflação, depois essas são condições necessárias para o crescimento, e o crescimento significa um nível de emprego maior, e o nível de emprego maior significa, em determinadas circunstâncias, uma certa distribuição da riqueza que contempla todas as classes. Mas o debate mesmo sobre as classes sociais, ele desaparece no debate sobre política econômica. Parece que a política econômica é dona de uma racionalidade em si mesma, quase que o manejo de uma técnica que precisa ser bem aplicada para dar resultados que atendem a todas as classes, que atendem a todos, ao bem geral, à felicidade geral, sem estar discutindo aí o tema das classes sociais, quem ganha e quem perde. Em economia, é sempre absolutamente indispensável saber quem ganha e quem perde com determinada medida. Quando se anuncia alguma coisa, a primeira reação de todo sujeito que tem dois neurônios funcionando de maneira adequada é saber quem ganha e quem perde. E sempre tem quem ganha e quem perde nessa questão. Bem, então o debate sobre política econômica, ele ocultou, quando ele se descolou de economia política como um artifício ideológico destinado precisamente a ocultar quem ganha e quem perde, e sobretudo destinado a ocultar para onde está indo o capitalismo na América Latina e para onde está indo o desenvolvimento capitalista no Brasil,
ele mutilou algo decisivo. Não podemos ter, nesse contexto, o debate sobre um projeto de nação, o que nós chamamos aqui a Revolução Brasileira, ela está descolada de uma reflexão com pés e mãos na terra. Mais importante, acabamos observando isso, os problemas do desenvolvimento capitalista, sem uma visão essa histórica e sem um mínimo de perspectiva. Esse é um aspecto. Segundo, a classe dominante, ela toca naqueles problemas que são importantes, que são estratégicos, mas ela toca também de maneira ideológica. Vou dar um exemplo, que é o mais dramático de todos eles. A classe dominante diz o seguinte: a classe dominante envolve o liberalismo de esquerda e o liberalismo de direita. As duas coisas, não é que... Então a classe dominante diria assim, envolve o Pedro Malan e o Guido Mantega, o Palocci e o Armínio Fraga. É a mesma coisa. Nesse aspecto, inclusive, é a mesma coisa mesmo. Porque eles pensam absolutamente iguais. Se alguém poderia dizer, bom, a política social de petistas e tucanos é diferente, eu diria, sou obrigado a admitir que sim. Mas no terreno da política econômica, se colocar Palocci, Guido Mantega, vai ser absolutamente igual. É claro que vai ter pequenas diferenças, mas o objetivo é absolutamente igual. Isso aí seria uma maravilha no seminário. E quando eles participam assim, de programas de televisão, etc., vai ver um grau de concordância sobre as coisas elementares, as coisas estruturais. A classe dominante tem a capacidade de produção ideológica permanente e com muita eficácia. E ela diz, por exemplo, olha, está ocorrendo um processo de desindustrialização. Podem observar, está aí nos jornais, pegam. Está ocorrendo uma desindustrialização. E é verdade. Só que nós não podemos, quando discutimos que está ocorrendo uma desindustrialização, deixamos de explicar que está ocorrendo uma transformação substantiva no desenvolvimento capitalista. E uma particular e perversa modalidade de aprofundamento da dependência e do subdesenvolvimento. Então, ao contrário dessa discussão sobre desindustrialização, nós colocamos aqui em termos de dependência e subdesenvolvimento. O que isso significa? Que aquela modalidade do desenvolvimento e do subdesenvolvimento está se aprofundando de uma maneira muito mais acentuada. E não é só um problema de desindustrialização, é um problema muito mais profundo que tem consequência, tem premissas e consequências muito mais graves do que a suposta eleição de uma modalidade específica de política econômica. Uma política econômica mais destinada para a estabilidade e o crescimento, uma política econômica destinada, para a estabilidade e o controle inflacionário, ou uma política econômica destinada ao emprego e à distribuição de renda, etc. É muito mais profundo do que isso. Isso aparece pelo fato de que, nos últimos 30 anos, se acentuou sobre aquilo que, e a expressão é muito ruim, mas todo mundo vai entender, assim, de maneira geral, a gente precisa precisar isso, sobre o impacto do chamado neoliberalismo, que é uma expressão muito ruim, diz muito pouco, ocorreu na América Latina, isso que alguns chamam de desindustrialização, e na verdade é um raquitismo estrutural da burguesia industrial. O que significa? Que no jogo das classes, essa burguesia, que é a burguesia responsável em última instância pela criação da riqueza, pela elevação permanente da produtividade do trabalho, o fundamento de qualquer estratégia econômica, esse sujeito, burguesia industrial, está desaparecendo na América Latina. Desaparecendo é muito forte, ele está perdendo vitalidade, ele perdeu posição econômica, ela perdeu força política e ela está assumindo algo que está perpassando todas as classes sociais, que é uma perspectiva rentística. O capitalismo na América Latina, estou arriscando aqui, que é o meu projeto
de trabalho, de pesquisa permanente agora, é a análise o capitalismo dependente como uma feição de capitalismo rentístico. As formas rentísticas de acumular riqueza, seja do capital comercial, do capital agrário, do capital bancário e do capital industrial, do que existe de capital industrial. Então está ocorrendo na América Latina, e de maneira muito clara, eu diria que o maior laboratório para ver isso é o Brasil, porque, lembra que eu disse aqui que em termos de desenvolvimento capitalista, o desenvolvimento capitalista relativo do Brasil em relação aos demais países latino-americanos era aquele mais desenvolvido. Precisamente aqui é onde nós podemos ver com mais força esse fenômeno, que é a emergência, que é a aparição, que é o fortalecimento de características rentísticas da valorização do capital na periferia latino-americana. Isso está dado por um fenômeno que tem íntima relação com aquilo que se conheceu como neoliberalismo e que, em termos teóricos, nós podemos explicar da seguinte forma. O desenvolvimento capitalista está ordenado pela lei do valor em escala global. Essa lei do valor em escala global, ela naturalmente encontra um obstáculo, que é o Estado Nacional. O Estado, todo o Estado, toda a atuação do Estado implica em que o Estado, para dizer em termos mais, pode falsear a lei do valor. A lei do valor vem em escala global. Então, por exemplo, como Marx diria, os preços da China são aqueles que eliminam toda e qualquer muralha. Vem um preço de alguma mercadoria estratégica produzida na China, ela passa a ser uma referência para a produção dessa mercadoria em escala global. E os capitalistas, as multinacionais, as grandes empresas, os monopólios, precisamente se valem disso para ganhar mercados, abrir mercados, digamos, tirar o Estado, que significa que o Estado diminui impostos, que o Estado corta subsídios dos capitalistas nacionais, periféricos, etc., e os expõe à concorrência com aquele preço que vem de fora. É claro que nas condições atuais, isso é sempre assim, um preço que vem da China, por exemplo, nessas condições, diminuindo os impostos e ainda cortando os subsídios. Vocês pegarem hoje, por exemplo, peguem os jornais de hoje, o Meirelles eliminou, acho que 60 bilhões de subsídios e de renúncia fiscal para as empresas. Essas empresas, portanto, têm uma capacidade de competir com esse subsídio menor em relação às mercadorias que vêm de fora. Significa que esses preços que vêm aqui para liquidar com esses setores, vão estar muito mais expostos à concorrência e, portanto, vão sucumbir. Não há a menor dúvida que vão sucumbir. Não é algo que abrimos para ver o que vai dar. Não é o jogo que vai ter o Brasil e a Alemanha no ano que vem lá em Munique. A gente não sabe o que vai dar. Claro que a gente tem um temor do que possa acontecer, mas a gente não sabe o que vai dar. No caso dessas medidas que o governo tomou hoje, e eu não estou defendendo que permanecesse como está, quero deixar muito claro, é que, na prática, ao tirar esses subsídios, os setores que ganhavam esses subsídios, se são multinacionais ou setores nacionais, vão estar muito mais expostos à concorrência internacional. Isso significa que, se esse é um processo mais ou menos permanente, ou eleva-se a produtividade do trabalho aqui dentro, ou sucumbe na concorrência e desaparece. Perde o mercado, não começa a vender, perde por produto estrangeiro e liquida-se aqui não só a empresa que pode estar aqui, como o importador que traz produtos de fora, etc. Isso significa que aquele preço que vem lá da China, ele vai modulando a concorrência em escala global e modulando a concorrência nos países periféricos. Vai mostrando aqui qual é o índice de competitividade. Quem é que pode concorrer com isso? Ora, o que eu estou querendo dizer aqui? Que quando o Estado coloca subsídio, coloca imposto, o Estado está falseando a lei do valor. Essa lei do valor que está circulando em escala global. Por isso que a função do Estado Nacional e de todo nacionalismo é absolutamente indispensável para quê? Para enfrentar o tema da lei do valor em escala global. Para enfrentar o motor do capitalismo. O sentido último do capitalismo, que é precisamente a lei do valor, que é, enfim, vence aquele que tem maior produtividade do trabalho e que oferece um preço de uma mercadoria com menor quantidade de trabalho contida e, portanto,
etc, 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 etc. Bem, então o sistema funciona nesse sentido. O que foi o chamado neoliberalismo? O neoliberalismo era uma forma de enfraquecimento do Estado periférico em favor dos grandes monopólios. E na medida em que tirava a proteção de setores internos, ou através de impostos, ou tirava subsídios, ou concedia aqui para os capitalistas uma taxa de juros muito elevada, que o custo de dinheiro era muito caro, tudo isso complicava muitíssimo o capital nacional para concorrer com os capitais globais. Veja, eu também não estou aqui defendendo que tem uma política de defesa da burguesia brasileira. Não estou dizendo, olha, isso aqui tem que ser feito, tem que ter subsídio, tem que ter imposto, tem que ter juro baixo para o capitalista investir. Não estou dizendo isso. Eu estou mostrando o mecanismo. Eu quero que a burguesia morra. Vamos deixar claro. Quero que a burguesia morra. O Cazuza achava que ela fedia. Eu digo que ela tem que morrer. Ela fede depois de morta. Então, aí sim, um fedor que seria mais saboroso, digamos assim. Então, não estou valorando como boa ou ruim. Estou mostrando como é que funciona o mecanismo. Então, na medida que veio a orientação das chamadas políticas neoliberais, elas eram, na verdade, por isso que eu digo que esse termo é muito ruim, porque o neoliberalismo era uma forma de diminuir o controle do Estado Nacional periférico latino-americano sobre algo fundamental, que é a criação da riqueza, e sobretudo algo que é muito mais importante: cria-se riqueza aqui e manter o valor aqui. Quando não tem dinheiro para contratar e fazer uma defensoria pública com 2.000 advogados, etc. e tal, é porque esse Estado está submetido a uma austeridade permanente, porque ele não pode, em última instância, controlar no Estado Nacional a riqueza. A riqueza é produzida aqui e necessariamente flui para fora. É aquele mecanismo que o Ronaldo chamava transferência de valor. O neoliberalismo é aplicar a vigência da lei do valor. O mais produtivo submete aquele menos produtivo. Por isso tem um discurso aqui do liberalismo de direita que diz o seguinte: não vale a pena proteger capitalistas incompetentes. Ele diz, bom, tem um capitalista incompetente aqui, que bom que vem um preço da China. Primeiro, porque atende ao consumidor. Percebe? O idiota não é idiota, é um safado mesmo. Ele sabe que é assim, ele diz, a mercadoria vai chegar para você aqui, você que é consumidor e que é punido por formas de protecionismo, etc. Você, não é o Estado, a economia, é você, agora é você. Você pode adquirir um computador que não vai pesar 5 quilos e tem uma memória muito maior, etc. e tal, e não vai estar submetido a esse, como é que o Collor chamava os carros brasileiros? Carroça. Essas carroças que estão aqui. Muito melhor, abre tudo, que vem os preços internacionais, vem as mercadorias internacionais, etc. e tal. Isso implica em dois movimentos. É claro que vem um produto mais barato, em escala global, vem para cá, e é claro que isso tem efeitos tremendos. Primeiro, se são empresas nacionais, são empresas que vão desaparecer, porque não podem competir. Segundo, é claro que esses preços vão chegar aqui e vão chegar com um preço muito baixo. E no começo eles são muito baixos mesmo. E é claro que depois que eles começam a controlar o mercado, eles começam a fazer uma administração monopólica dos mercados e podem elevar o preço arbitrariamente sem nenhum mecanismo de concorrência. De qualquer forma, isso é o mais visível, do ponto de vista, digamos assim, de uma teoria do consumidor e etc., que os consumidores podem se beneficiar. Mas é algo da economia política muito mais importante e estratégico. A riqueza está sendo criada aqui. A ciência e tecnologia que está sendo colocada ali é uma ciência e tecnologia produzida nacionalmente. E mais importante, a riqueza criada aqui é uma riqueza que fica para ser reinvestida ou é uma riqueza que flui para fora sob a forma de dividendos, royalties, lucros, etc, etc, etc. Então, a vigência da lei do valor, a diminuição da capacidade do Estado em controlar, em falsear a violência da lei do valor, que é o mais competitivo diante do menos competitivo, ela tem essa virtude e ela tem essas consequências. Então, aí se coloca um problema que é o seguinte: é claro que isso tem que estar numa economia de tipo capitalista, tem que estar sendo observado que existe a China e que existem as multinacionais na Europa e as multinacionais nos Estados Unidos.
e que elas têm uma capacidade de competir gigantesca. Mas isso não vem por algo que a empresa lá, numa teoria de empresa, faz. Nós podemos colocar claramente o seguinte: imagine a abundância de crédito nos Estados Unidos ou na Europa, como um fator decisivo da taxa de investimento das empresas lá. E como o crédito é caro e, entre aspas, escasso para as empresas aqui, sobretudo aquelas que não podem acessar ao crédito do BNDES, etc. e tal. Quando vão competir, é claro que é uma competitividade desigual já de raiz. E não tem como. Esses mecanismos todos são mecanismos destinados a colocar em vigência a lei do valor e derrubar todas as resistências nacionais e criar uma economia que é cada vez mais mundializada, efetivamente, a partir de cadeias do valor que são mundializadas, especialmente controlada pelas multinacionais e sem a intervenção do Estado nesse sentido. É claro que vamos dissipar aqui outra, é claro que o Estado pode intervir colocando um imposto e pode intervir também tirando o imposto. Então, vamos precisar aqui. Não existe capitalismo sem Estado. Por isso, quando os liberais dizem, vamos tirar o Estado da economia, eu sempre digo assim, vamos tirar, porque o capitalismo cai no outro dia. Eu topo. Tirar o Estado da economia e o capitalismo desaba no outro dia. Mas o que eles estão falando é assim, quando o Estado deixa de produzir, vende uma Eletrobras, por exemplo, ou vende uma companhia do Vale do Rio Doce, uma empresa estatal qualquer, vamos supor, eles dizem, bom, isso é muito bom porque não é função do Estado fazer isso. Não é função. Não existe uma função que o Estado faça e outra que ele não faça. O Estado faz de acordo com o jogo das classes, de acordo com as circunstâncias que aparecem aqui e acolá e que vão mudando ao longo do tempo. Não existe uma receita que o Estado faz. A única receita é que o Estado está a favor dos capitalistas, inexoravelmente. Na política de subsídios, na política de impostos, na política tributária, na política monetária, na política cambial, na política social, a Previdência Social não foi criada por caridade, a Previdência Social foi criada para montar uma força de trabalho capaz de ir para a fábrica e no outro dia voltar em saúde plena para voltar à fábrica. Não foi porque vocês precisam se aposentar. E vocês morram. É isso que o capital quer, que vocês morram. Agora, vocês não podem morrer se vocês vão para a fábrica dele. Então tem que ter saúde, tem que ter educação, tem que ter treinamento. É para isso, não é uma conquista civilizatória da humanidade. É claro, isso significa que o capital faz algumas coisas, tem que fazer. Tem que fazer porque tem um valor de uso para ele. E sobretudo tem um valor de troca muito importante. Daí que ele cria instituições. Não cria instituições porque eles estão tomados por espírito do iluminismo. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com uma posição muito pragmática. Precisamos de força de trabalho treinada, então precisamos criar universidades públicas. Precisamos ter força de trabalho sadia, então... Sadia? Sã. E então vamos criar a Previdência Social. Precisamos um padrão de reprodução da força de trabalho, é para isso que existe. É para isso que existe universidade, previdência, escolas, institutos federais de educação, é para isso que existe tudo. O FINEP, é para isso que a CAPES, é para isso que existe. Então, no desenvolvimento capitalista, nos últimos anos, isso que se chamou neoliberalismo foi submeter os capitalistas nacionais à vigência da lei do valor, com o objetivo claro, aprofundar a internacionalização da economia. Era tão claro isso, que nos processos, de alguns processos de privatização na América Latina, as empresas foram compradas por companhias estatais europeias. Não era o problema de ser gerida pelo Estado. Era o problema de que aqui era estatal e precisava ser estrangeiro. Supostamente com o argumento de que o Estado latino-americano não podia ter uma taxa de investimento necessária para manter a Varig, a Transbrasil, para dar um exemplo, ou as linhas aéreas da Argentina, ou as mexicanas, enfim, todo esse amplo processo de privatização. Teve um autor que mostrou num estudo pontual como as privatizações na América Latina, as empresas estatais espanholas compraram horrores aqui. Então mostrava que não era um problema de ser administrado pelo Estado ou por um capitalista privado. Era o problema de ser nacional ou estrangeiro. E esse nacional estrangeiro está intimamente vinculado com a produção de riqueza e a manutenção da riqueza aqui. A política chamada neoliberal, ela, portanto, criava
um mecanismo de aceleração da transferência de valor criada aqui para os centros metropolitanos. Muito mais. Na medida em que essa transferência é mais poupuda, é mais nutrida, ela também demanda da economia latino-americana, na medida que aqui se transfere valor, aparece um fenômeno que é o país latino-americano precisa de capital externo. Então a gente aprendeu desde lá atrás, dos primeiros escritos de Gunder Frank, de por que a economia latino-americana necessita do capital externo. Porque ela se transformou numa economia exportadora, líquida de capitais, quer dizer, entre aquilo que entra e aquilo que sai, é enorme. Os relatórios da CEPAL estão aí para provar como a América Latina se transformou durante a década de 80, durante a década de 90, numa região, numa economia que exporta capitais.